essa mensagem que eu vou tratar aqui, eu ainda não tinha ministrado ela nesse contexto que eu vou falar agora, para os líderes da igreja. Eu dei uma pincelada nela uma vez no culto de homens, eu já ministrei em outros lugares, mas aqui mesmo, eu ainda não tinha ministrado essa mensagem. Eu creio assim que vai ser algo revelador para o seu coração, assim como me ajudou muito. E essa mensagem, ela é intitulada O Propósito Eterno de Deus. E assim, quando Deus me deu a graça dessa iluminação, foi uma revolução para a minha vida. Só que eu queria chegar aqui para vocês e dizer assim: olha, depois que Deus me revelou esses segredos, eu estou caminhando 100% nele. Eu queria falar isso para você. Só que eu ainda estou crescendo e aprendendo também. Eu ainda estou aprendendo, eu estou crescendo. Inclusive essa é uma área que eu tenho compartilhado com o meu discipulador. No nosso discipulado é uma área que eu estou crescendo, que eu quero aprender mais. Só que depois dessa revelação, iniciou uma poderosa revolução na minha vida. E eu creio que com você não vai ser diferente. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 28 e 29. E esse é um dos versículos da Bíblia Sagrada assim que expunha de maneira tão linda o coração de Deus. Eu acho que, na minha opinião, esse é um dos versículos que Deus assim escancaradamente Ele revela o desejo do coração dele para as nossas vidas. E aqui está inserida a revelação dessa mensagem, que é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Amém? Quem encontrou e está feliz, diga amém. Quem está amém, diga feliz. Amém? E diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o versículo 29. Aqui ele está falando, Deus abrindo o coração. Ele diz: olha, tudo colabora para que esse propósito que nós vamos tratar aqui essa noite, ele aconteça de maneira plena e eficaz na nossa vida. Qual é o propósito? Ele revela aqui no versículo 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então aqui o propósito eterno de Deus é que Ele tem uma multidão de filhos semelhantes e igual a Jesus. À primeira vista, quando nós olhamos para esse versículo, nós imaginamos, poxa, ele está falando de discipulado, que nós vamos transferir vida de Deus na vida de outros discípulos, para que eles se tornem semelhantes a Jesus. Quando a gente olha isso aqui nessa ótica, a gente consegue entender quando o apóstolo Paulo diz: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que apesar dessa ideia ser correta, a conclusão é errada, porque também está inserido um contexto de discipulado aqui nesses versículos. Só que a nossa falha comum é que nós olhamos sempre o período pós-queda de Adão. E quando a gente olha no período pós-queda, esse versículo aqui, ele entoa muito com um tom de discipulado. Mas se nós alcançarmos a ótica de Deus nesse versículo, é algo muito mais profundo, é algo muito mais poderoso. Por quê? Quando eu falo que a gente olha da ótica do período pós-queda, é como se nós estivéssemos pintando um grande quadro, ali uma paisagem, e nós estamos muito concentrados, de repente nós estamos fazendo um rio ali, nós estamos muito concentrados no rio, e a gente só consegue enxergar nessa perspectiva de perto. Agora a ótica de Deus, como que nós temos que fazer? Nós temos que dar um zoom. Então nós vamos dar uns passos para trás e olhar o quadro como um todo. Nós vamos enxergar toda a obra, aí nós vamos entender o propósito eterno de Deus. Então quando eu olho pela perspectiva do Pai, eu volto para a primeira célula, porque era Jesus, né? Deus o Pai, o Filho e o Espírito, os três naquela poderosa comunhão. Era uma célula, a primeira célula que existiu. Aí Deus sonhou com isso aqui: olha, nós vamos multiplicar a nossa célula,
nós vamos gerar multidões de filhos semelhantes a Jesus. É por isso que ele disse assim, façamos, porque ele chamou toda a célula. Deus não quis fazer o trabalho sozinho. Ele chamou toda a célula e disse, façamos o homem lá na criação, a nossa imagem e semelhança. É por isso que há mais virtude num líder que envolve 100 pessoas no trabalho do que um líder que faz o trabalho de 100. Então há mais virtude naquele líder que consegue compartilhar a liderança. Então a perspectiva de Deus, quando ele diz façamos, ali falando para aquela célula poderosa, ele revelou o sonho eterno de Deus. O que eles faziam lá na eternidade? O Pai, o Filho e o Espírito. Eles ficavam discipulando? Eles ficavam liderando? Não. Eles só relacionavam um com os outros. O propósito eterno de Deus então é para esse relacionamento que Ele nos chamou. Esse é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos ter esse relacionamento poderoso. Agora, um dia quando Deus me deu essa mensagem, eu estava orando desse jeito assim: Deus, eu quero ser um discípulo melhor, Pai. Me dá a graça de ser um discípulo excepcional, e eu quero ser um discipulador melhor. Eu quero cuidar bem das ovelhas que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu quero liderar melhor. Aí, surpreendentemente, Deus falou algo poderoso comigo. Quando Ele me deu essa revelação, Ele disse assim: eu não te chamei para ser líder. E aí eu arregalei o olho. Aí Ele me juntou do chão, que eu caí, né? Quase que eu desmaio com uma palavra dessa. Eu digo, meu Deus, todos esses anos perdidos então. Aí Ele me juntou e disse: eu não te chamei para ser discipulador. Aí Ele me juntou de novo, que foi outra queda que Ele disse. Ele me juntou de novo e disse: eu não te chamei para ser pastor. E eu atônito, sem nenhuma palavra, Ele me juntou de novo, que eu caí de novo. Eu digo, Deus, de tudo que eu tenho aprendido. Ele disse, num certo sentido, o propósito eterno de Deus, a razão da sua existência não é essa. Tudo isso está inserido, faz parte do seu chamado, do seu propósito. Mas a razão número 1, que eu criei você, foi para relacionar comigo. Ele disse lá no jardim, na mais perfeita criação, Adão não liderava ninguém. Lá era perfeito, não existia dor, morte, nada. Adão não liderava ninguém. Então eu não criei você para ser líder. Ele disse, lá no céu você não vai precisar discipular ninguém também. Quem é que você vai discipular no céu? Quem é que você vai pastorear no céu? A única coisa que você vai fazer lá no céu é relacionar comigo, é ter mais intimidade, é estar junto. Porque Ele disse assim: me mostra alguém que tem intimidade com Deus, que eu vou te mostrar um grande líder de célula. Me mostra alguém que tem relacionamento profundo com Jesus, que eu vou te mostrar um grande discipulador. Me mostra alguém que tem intimidade com o Espírito Santo, que eu te mostrarei um poderoso pastor. Então a razão da sua existência não é liderar, não é discipular, não, é ter intimidade comigo, é crescer no seu relacionamento comigo. Porque se você tiver isso, aí você vai ser um grande discipulador. Se você tiver essa intimidade comigo, aí você vai liderar com eficácia. Se você relacionar com Jesus, aí você vai ser um pastor de excelência. Só que às vezes nós nos perdemos nesse caminho. Às vezes a gente quer ser líder de célula, para depois voltar lá para o primeiro degrau, para a intimidade, para liderar. Está errado, irmãos. Ele falou para mim, volta para o primeiro degrau. Volta para a intimidade. Volta para a simplicidade, para o quebrantamento. Você é lavador de pé. Os seus instrumentos de liderança e de discipulado e de pastoreio é uma bacia e uma toalha. Lavar pé. Volte para o primeiro degrau, porque a partir daí, tudo vai acontecer naturalmente na sua vida. Rapaz, quando Deus me deu essa revelação, aí eu pedi muito perdão a Deus.
Eu chorei. Me perdoa, Pai, porque eu não tinha entendido. Às vezes a gente está querendo fazer as coisas na força do nosso braço, querendo discipular, querendo que a igreja cresça. Não vai, irmãos. É Ele, é Jesus. Sem Ele a gente não dá conta de fazer nada, Ele disse. O apóstolo Paulo fala para os Gálatas no capítulo 3, versículo 3, diz: serais vós insensatos, que começaram pelo Espírito, agora querem terminar na força do vosso braço. Talvez nós começamos tão bem, irmãos. Lembra qual era o nosso desejo quando a gente voltou do encontro com Deus? Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero ser santo, que a tua face resplandeça em mim. O nosso desejo era esse. Só queria agradar Ele. Aí as coisas aconteciam sobrenaturalmente. E nós nunca vamos dar conta de exercer o nosso máximo potencial na liderança sem ter revelação desse chamado. Esse é o chamado, esse é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. A razão da nossa existência é ter intimidade com Ele, é relacionar com Ele, porque a partir daí as outras coisas vão fluir. Discipular, pastorear, está inserido, faz parte, mas nós não existimos para isso. A razão da nossa existência, na sua totalidade, na ótica de Deus, é só para a gente relacionar com Ele. Deixa eu te explicar. Talvez alguns líderes aqui estavam falando: rapaz, esses últimos tempos eu estou enfrentando muita luta. E eu até questionei isso com Deus uma vez, e Ele tão amorosamente, Ele me deu assim uma chicotada. Ele disse assim: filho querido, você nunca teve mais ou menos problemas. O que você teve foi mais ou menos intimidade comigo. Porque Ele disse assim: os demônios não aumentou a quantidade de demônio. O diabo não está crescendo, não está evoluindo, não está prosperando. O problema é você. Você nunca teve mais guerra ou menos guerra. O que você teve foi mais ou menos intimidade comigo. Rapaz, se tivesse um buraco eu tinha me enterrado. Negócio que não dá de se esconder de Deus. Mas eu fiquei tão envergonhado, irmãos. Eu digo: é verdade. Aí a gente fica botando a culpa em todo mundo, porque nós não tivemos revelação do nosso propósito. Propósito eterno. Agora, como nós vamos responder a esse propósito? Como que nós vamos responder esse desejo do coração de Deus? O coração de Deus arde unicamente para isso, irmãos. Deus não está interessado na nossa capacidade de discipular ninguém, porque foi Ele que nos deu. Então Ele não vai fazer questão de uma coisa que é dele. O desejo dele é só relacionar com a gente, com intimidade, coração quebrantado. Agora, como que nós vamos responder esse desejo do coração de Deus? Na verdade, irmãos, Deus espera de nós, Deus espera que nós venhamos dar essa resposta para Ele. E aí eu quero compartilhar um segredo que eu aprendi também com um grande homem de Deus, com o pastor Eibe. E nós estávamos na conferência em Fortaleza, e ele falava assim: quais foram as 2 primeiras perguntas oficiais que Deus fez para a humanidade? Quando nós entendemos essas 2 primeiras perguntas, nós vamos responder esse propósito. Quais foram as 2 primeiras perguntas? Meu Deus. A primeira pergunta que Deus fez para a humanidade está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 9. Foi quando Adão e Eva pecaram, e aí eles se esconderam atrás da moita. E Deus chegou e disse: onde está você? Essa foi a primeira pergunta que Deus fez para a humanidade. Onde está você? Isso fala, e o que, irmãos? De intimidade com Deus. Fala da nossa vida de relacionar com Ele, como tirar tempo com Ele, como aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, como aprender a orar e respeitar também a voz de Deus. Quando Ele diz: onde está você? Ele estava falando que nós temos que aprender que as nossas orações não é simplesmente um local de petição, onde a gente pede de Deus aquilo que a gente espera que Ele faça. E é sim um local para que isso aconteça, e é bíblico, que a Bíblia diz que nós temos que pedir e nos ser-lhe-á dado.
Agora, Jesus também nos ensinou que a oração é um local de rendição, onde nós nos rendemos a Deus para que Ele extraia de nós a vontade dEle, para que Ele arranque de nós aquilo que Ele espera. Então quando Ele disse, onde está você? Deus sabia onde estava Adão. Ele estava falando o quê? Onde está o seu local de intimidade? Onde você está posicionado comigo? A sua vida de quebrantamento, de simplicidade, sabe, de rasgar o coração, de quebrantar, de querer verdadeiramente só ser transformado. O pastor falava na quarta-feira aqui, para nós fazermos correntes espirituais para as nossas vidas, irmãos. Eu aprendi isso com um grande homem de Deus também, um líder de jovem meu, que era o Roger. Quando eu entrei na igreja liderando os jovens, eu aprendi esse segredo com ele. E aí eu comecei. Corrente na época era sexta-feira, 7 sexta-feira, para a palavra de Deus ficar no meu coração, escondida. 7 sexta-feira para eu ter intimidade com Ele. 7 sexta-feira para eu ter revelação da palavra. Sabe, aí agora nas quartas-feiras, 7 quartas-feiras para me ser transformado a cada dia mais. Para me crescer na minha intimidade. A paz e Deus faz questão de responder esses pedidos. Não por causa de nós, mas apesar de nós. Então a primeira pergunta que Ele fez foi, onde está você? E Ele está perguntando para você talvez essa noite, onde você está agora? Na intimidade, no tempo do seu TSD, de se render a Ele. E a segunda pergunta que Ele fez para a humanidade, Ele disse assim, foi quando Caim matou seu irmão Abel. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 9, Ele disse, onde está o teu irmão? Essa foi a segunda pergunta. Isso revela o quê? Uma escala de prioridade. Por que enganjados agora? Nós estamos querendo responder essa segunda pergunta. Onde está o nosso irmão? Aí discipula para cá e vai ali, vai acolá discipulando. Nós estamos querendo responder a segunda pergunta. Mas está errado. Está errado. Meu Deus, tenho 4 minutos. É capítulo 4, perdão. A primeira é Gênesis 3:9 e a segunda é 4:9. Glória a Deus. Esse discípulo aí é poderoso, olha. Pensei que eu tinha 4 minutos. Então, a gente está gastando tempo para querer responder essa segunda pergunta. E trabalhando, e fazendo aquilo, fazendo outro. E aí, nós caímos numa cilada do diabo. 2 Coríntios 2:11, a Bíblia diz que para nós não pegarmos, para que nós não sejamos vencidos pelo maligno, nós não podemos ignorar os seus intentos. Ou seja, em outras palavras, para a gente não pegar uma rasteira do diabo, nós não podemos ignorar os seus planos. Qual é o plano do diabo? Hoje a estratégia do diabo é nos prender no ativismo. É ficar trabalhando, vai em cima, faz, trabalha, envolvido na obra do Senhor. Aí estamos esquecendo do Senhor da obra. Esquecendo do Senhor da obra. E aí a gente fica correndo para um lado e para o outro, querendo do discipulado e querendo responder onde está o nosso irmão. Só que, quando eu tenho essa iluminação, eu procuro responder a primeira pergunta, onde eu estou em Deus, automaticamente eu vou dar conta de responder a segunda. Quando eu me posiciono na intimidade, quando eu entendo que eu tenho que responder essa primeira pergunta, quando Deus chegar aqui, daqui um pouco Ele vai perguntar para nós, onde você está? E nós vamos dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou nos teus braços, usa-me como tu bem queres. E aí Ele vai usar, Ele vai dar unção para cuidar. Só que a gente está querendo responder a segunda sem responder a primeira. Aí nós estamos cansados, com fadiga espiritual, querendo abandonar, às vezes acometido pela tristeza, pelo desânimo, pelo fracasso, porque nós estamos trabalhando, e não vê resultado, no certo sentido. Por quê? Porque nós estamos esquecendo de responder a primeira pergunta. Nossa vida de intimidade. Nossa vida de intimidade. Agora, como que nós vamos responder essa primeira pergunta? Primeira coisa que eu tenho que responder, eu tenho que ter revelação da minha realidade espiritual. A nossa liderança, nossa frutificação, nosso discipulado não é pelos nossos méritos, irmãos. Nós temos que entender que é pelos méritos de Jesus. Não é por causa de nós. Escuta bem, se você chegar lá no céu sem nenhuma alma,
sem ganhar ninguém, você vai ser recebido do mesmo jeito, com o mesmo amor. Porque Deus é diferente de nós, irmãos. Às vezes nós dizemos que amamos os nossos discípulos. E Deus, essa semana passada agora, Ele esmagou o meu coração acerca disso. Ele disse: você precisa crescer no amor ágape, meu filho. Porque você não está amando os seus discípulos com amor ágape. Você não ama o seu discípulo, você ama o que ele faz. Ele disse assim: eu vou te dar um exemplo. Se o seu discípulo falhar no discipulado, você liga para ele. Aí vai corrigir, ainda diz assim: eu só estou fazendo isso porque eu te amo. Não, não, não. A Bíblia diz que o pai que ama, ele corrige. É bíblico, Hebreus 12. Agora você, às vezes você está falando isso aí só da boca para fora, porque você não está amando a pessoa do discípulo. Você ama o que ele faz. Você ama o que ele faz. Porque se você amasse ele, ágape, você ligava para ele gratuitamente só para dizer que o amava. Você nunca ligou para dar uma palavra de encorajamento. Você nunca ligou para dar uma palavra de Deus, de ânimo, para encorajar, para dizer que o ama. Agora quando ele falha, você liga. O que é que isso significa? Que você ama o que ele faz, não ama a pessoa dele. Ai, meu Deus. E às vezes acontece com a nossa esposa também. É por isso que às vezes você se magoa com alguém. É porque você não ama a pessoa, você ama o que ela faz. Aí quando ela não faz aquilo que você ama, você fica magoado com ela. Quando nós amamos com amor ágape, ninguém dá conta de nos magoar, irmãos. Ninguém dá conta, não dá. É óbvio que nós vamos sentir, mas não dá conta de nos magoar. Então nós precisamos compreender essa realidade espiritual. O Pai nos ama. Ele nos ama por aquilo que nós somos, não por aquilo que a gente pode fazer. Não, Deus não está preocupado com a sua produção espiritual, não, não, não. O mais importante para Deus é garantir que você vai estar lá, do que você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós precisamos ter isso, que o Pai nos ama. É por isso que Ele enviou para os nossos corações o Espírito do Seu Filho, o qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Segunda coisa, eu tenho que compreender o propósito eterno de Deus. Eu só vou dar conta de responder esse chamado se eu tiver revelação dele. Eu estava falando para um discípulo, discipulado, eu falando assim: você só existe dentro da razão da sua existência. Ou seja, você só vai existir quando você estiver fazendo aquilo que você foi feito para fazer. A razão da sua existência. Ou seja, nós só vamos existir se tivermos relacionamento com Deus. Ao contrário disso, nós vamos estar vivendo só cumprindo tabela. Aí cansado, querendo chutar o pau da barraca, culpando a liderança, culpando os discípulos que são irresponsáveis, culpa a esposa que estava endemoniada, o vizinho que é endemoniado, só fazendo isso. Porque não tivemos revelação do propósito eterno de Deus. Nós só vamos existir, nós só vamos dar conta de exercer o nosso máximo potencial quando nós compreendermos que o propósito eterno de Deus é relacionar com Ele. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: aleluia. Então, quando a gente tem essa revelação, aí nós vamos dar conta de responder a primeira pergunta. E naturalmente nós vamos estar ganhando pessoas para Jesus. Talvez você diga: Gustavo, agora tu está com o espírito de fariseu. Esse negócio aí é lá da lei, do Pentateuco lá. Gênesis, a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, debaixo da graça. Agora, é aí que, com todo carinho que eu falo, que você se engana. Por quê? Interessante que Deus inicia as Escrituras Sagradas com essa preocupação: onde está você? Depois Ele pergunta: onde está o seu irmão? Ou seja, primeiro vem para a intimidade, vem para o relacionamento, aí depois você vai discipular, depois você vai pastorear, depois você vai cuidar. Ele inicia as Escrituras Sagradas com essa preocupação. Só que Ele encerra no Novo Testamento também com a mesma preocupação. Qual foi os 2 maiores mandamentos oficiais que Jesus estabeleceu para a humanidade? Os 2 mandamentos áurea, o maior, o master,
que Jesus estabeleceu para a humanidade? Amar a Deus de cima. Agora, vamos ver isso lá em Marcos 12, 28. Para nós entendermos melhor. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Isso aqui é lá em Marcos, no Novo Testamento. Olha a preocupação de Jesus. Deus inicia as Escrituras Sagradas com essas duas perguntas e ele fecha com essa mesma preocupação. Jesus, ele vem no Novo Testamento e ele amplia melhor e coloca isso como uma prioridade. No Antigo Testamento Deus só pergunta, mas no Novo Jesus coloca como uma prioridade. Qual é? Versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Em outras palavras, o que é que Jesus estava dizendo? Onde está você? Onde está o teu coração? Onde está a tua alma? Onde está o teu entendimento? Onde estão todas as tuas forças? Primeiro mandamento é igual à primeira pergunta. E qual foi o segundo mandamento? Está lá no versículo 31. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Em outras palavras, onde está o teu irmão? Agora, como que nós vamos viver esse propósito eterno de Deus? Rapaz, esse segredo aqui, irmãos, esse é o verdadeiro pulo do gato da visão. Sem a intimidade com Deus, pode esquecer discipulado, célula, visão, estratégia, pode esquecer, não tem vida. A vida por detrás do modelo está aqui. Esse segredo é entender esse propósito. Agora, como que nós vamos viver esse propósito? Jesus nos ensinou, lá em Marcos 12, 20, 30. Ele diz: se eu não envolver todo o meu coração nessa causa, a ponto de eu misturar o meu coração com a minha alma, com todo o meu entendimento e as minhas forças andarem em conjunto para cumprir esse propósito, eu não vou dar conta de viver o meu máximo potencial. Então Deus disse que nós temos que nos enganjar e misturar de vida. Misturar. O nosso coração que procede às saídas da vida, ele tem que puxar esse carro, tem que puxar essa frente. E todo o coração não só é parte, não vai dividir com ninguém. A sua alma precisa estar enganjada. E Davi nos ensina que a nossa alma, às vezes, ela vai se posicionar de uma forma oposta a esse propósito. E é por isso que ele nos ensina a ordenar a nossa alma a louvar a Deus. Ele diz: por que está triste, ó minha alma? Tu vai pegar o tema agora: louve ao Senhor em nome de Jesus. Ele nos ensina a ordenar a nossa alma a louvar a Deus. Então a nossa alma precisa estar envolvida. O nosso entendimento e todas as nossas forças. Isso fala de quê? Isso fala que vai ter momentos que nós não vamos estar com vontade de orar. Isso fala que vai ter momentos que nós não vamos estar com vontade de jejuar, de ler a Bíblia. Mas ele diz com todas as forças. O que é que ele está dizendo, irmão? Jesus está falando assim: olha, você tem que induzir o seu coração a fazer isso. Mesmo sem estar com vontade, vai lá e faz. Mesmo que a sua boca não saia nada, você não consiga falar, está cansado, dor de cabeça, mas vai lá. Sabe por quê? O que foi que Jesus nos ensinou? Quando você for orar, entra no quarto e fecha a porta. Porque o Pai que vê em secreto lhe recompensará. O Pai que vê. Então Deus escuta com os olhos. Às vezes você está ali ajoelhado só gemendo, não sai nada da sua boca, você não consegue orar, mas o Pai está vendo. E o Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis por causa de você. Então nós só vamos viver esse propósito se nós engajarmos o coração, a nossa alma, o nosso entendimento e todas as nossas forças. Eu queria chegar aqui para vocês e dizer: olha, eu estou 100% nessa área, aleluia. Mas não, o meu discipulador está aqui, ele sabe que eu tenho me abrido com ele nessa área, que eu quero crescer, eu quero melhorar. Eu tiro meu tempo com Deus e leio a Bíblia todos os dias. Mas só que Deus me ensinou que não existe um ponto ideal na presença dEle. Sempre eu posso ir mais profundamente. Eu posso ir mais profundo.
com mais qualidade. E eu quero, irmãos, eu quero. Antes de eu pensar em discipular, antes de eu pensar em liderar, em cuidar, eu tenho que induzir o meu coração, a minha alma, a minha mente e todas as minhas forças nesse projeto, para viver esse propósito eterno dele. No certo sentido, fomos projetados para um propósito eterno. Deus não está preocupado com os nossos resultados. Ele espera que estejamos nele. E assim vamos produzir os frutos que o nosso coração deseja. Esse é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Relacionar com Ele.